Imagine viajar para o meio do Oceano Pacífico e encontrar uma ilha repleta de cabeças gigantes de pedra, olhando silenciosamente para o horizonte. Esses são os Moai, as enigmáticas estátuas da Ilha de Páscoa, os Rapa Nui, um dos lugares mais remotos do planeta. Ao todo, são mais de 1000 esculturas espalhadas pela paisagem. Algumas enterradas até o pescoço, outras erguidas como guardiãs eternas. Aí, então, vêm as perguntas. Quem as fez? Por quê? E como, em plena antiguidade, elas foram transportadas por vários e vários quilômetros sem máquinas modernas? A essas perguntas que vamos tentar responder no vídeo de hoje, sobre o mistério das estátuas Moai da Ilha de Páscoa. Portanto, vamos aos fatos. Primeiro, vamos viajar até a misteriosa ilha chilena. Muito distante da costa, ela permaneceu isolada do mundo até o domingo de Páscoa de 1722, quando o explorador holandês Jacob Roggeveen avistou aquela pequena porção de terra perdida no meio do Oceano Pacífico. Foi ele quem deu o nome de Ilha de Páscoa. Embora para seus habitantes, o nome verdadeiro sempre foi Rapa Nui. Mas por que o nome originário da ilha é Rapa Nui? E quem habitava a ilha antes da chegada dos ocidentais? Estima-se que a primeira ocupação humana tenha ocorrido antes do ano 900, mas esses primeiros habitantes estavam longe de serem nativos americanos. Eles eram polinésios. Isso mesmo, eles vieram da Oceania por meio de impressionantes rotas de navegação no Pacífico. Para você ter uma ideia, por volta de 1200, os polinésios já haviam alcançado a Nova Zelândia, completando a ocupação das principais ilhas habitáveis da região. A cultura dos Rapa Nui derivava diretamente da tradição polinésia. Eles falavam um dialeto polinésio oriental, parecido com os das ilhas do Havaí e das Marquesas. Aliás, a história da Ilha de Páscoa é por si só muito peculiar. Após várias expedições ao local, foi apenas no final do século XIX que a história da ilha mudou drasticamente. Em 1888, a Ilha de Páscoa foi oficialmente anexada pelo Chile e transformada em uma fazenda de ovinos administrada por uma empresa escocesa. Os nativos foram então submetidos a trabalho forçado, vivendo em condições próximas à escravidão. Em 1914, os nativos de Rapa Nui se revoltaram contra o domínio estrangeiro, mas a insurreição foi rapidamente sufocada com a chegada de um navio de guerra chileno, que interveio em favor da empresa que controlava a ilha. Apenas em 1966, os habitantes originais foram reconhecidos como cidadãos chilenos. E em 2019, o Senado chileno aprovou a alteração do nome do território de Isla de Páscoa para Rapa Nui Isla de Páscoa, reconhecendo a autodenominação do povo originário. Mas você deve estar se perguntando sobre o susto que Roggeveen e outros estrangeiros tomaram ao desembarcar na ilha e se depararem com o seguinte cenário: enormes estátuas de cabeças de pedra, algumas de mais de 6 metros de altura, espalhadas pelo espaço, observando silenciosamente o mar e a terra. Pois bem, as primeiras visitas ocidentais para tentar desvendar o mistério das cabeças gigantes começou ainda no século XVIII. Mas a primeira investigação arqueológica sistemática ocorreu somente em 1914, liderada pela britânia Catherine Routledge. Foi ela quem percebeu que muitas estátuas estavam parcialmente enterradas e possuíam troncos e inscrições esculpidas, revelando que o que parecia ser apenas cabeças gigantes era, na verdade, parte de corpos completos.
Décadas depois, nos anos 1950, o explorador norueguês Thor Heyerdahl conduziu escavações e estudos que ajudaram a popularizar a Ilha de Páscoa no imaginário mundial. Hoje sabemos que os moais foram esculpidos entre 1250 e 1500 d.C., por um povo polinésio que chegou à ilha navegando por milhares de quilômetros de mar aberto. As estátuas eram talhadas em tufo vulcânico e representavam antepassados e líderes tribais, guardiões espirituais dotados de mana, a força sagrada que protegia a comunidade. Pesquisadores identificam 3 principais tipos de moais. O primeiro reúne cerca de 250 estátuas com olhos, pálpebras e um chapéu de pedra vermelha chamado pucal, voltadas para o interior da ilha e associadas a monumentos funerários e proteção. O segundo grupo, no pé do vulcão Rano Haraku, apresenta estátuas sem pálpebras ou pucal, mas com inscrições de rongorongo ainda indecifráveis. O terceiro, mais raro, é o das tucuturi, figuras sentadas com pernas dobradas, lembrando a arte pré-incaica, possivelmente ligadas a distinções sociais. A maioria mede entre 4,5 e 6 metros, chegando a mais de 20 metros no maior exemplar. Apesar de hoje sabermos muito mais sobre os moais, a Ilha de Páscoa ainda guarda muitos mistérios. Um dos maiores é como estátuas de até dezenas de toneladas eram movidas. Experimentos modernos mostram que elas podiam ser transportadas com cordas, balançando de um lado para o outro, o que explica a lenda de que andavam por magia. Outro ponto de debate é o colapso da sociedade Rapa Nui. A teoria tradicional culpava a destruição das florestas e o aumento populacional. Pesquisas recentes, porém, indicam que os habitantes eram agricultores engenhosos, usavam cinzas vulcânicas como adubo e que a grande queda populacional ocorreu após a chegada dos europeus. Um fator relevante foi a presença de ratos trazidos pelos primeiros colonos, que impediram a regeneração das árvores, embora também servissem de alimento. Entre as hipóteses mais fantasiosas, há quem sugira ajuda alienígena na construção dos moais, mas análises mostram que a pedra veio da própria ilha e foi trabalhada pelos nativos. Já o professor Robert Schoch comparou as estátuas a construções antigas da Turquia, propondo que Rapa Nui seria muito mais antiga, mas a ideia é descartada por falta de provas. Algumas descobertas acrescentam curiosidades fascinantes. Crânios indicam que havia grupos de orelhas longas e orelhas curtas, que podem ter entrado em conflitos violentos. Escavações revelaram que muitas estátuas possuem troncos enterrados com inscrições e pigmentos vermelhos, possivelmente ligados a rituais funerários. E o culto ao homem-pássaro, realizado até 1867, desafiava participantes a nadar até uma ilhota próxima para trazer de volta um ovo intacto, garantindo ao vencedor o título de líder espiritual da aldeia. Mesmo após séculos de pesquisas, Rapa Nui continua envolta em mistérios. Suas imponentes estátuas talhadas por navegadores polinésios guardam histórias de poder, fé e resistência. Entre teorias científicas e lendas fantásticas, uma coisa é certa: a Ilha de Páscoa é um dos maiores enigmas arqueológicos do planeta e seu silêncio de pedra ainda nos observa, esperando ser decifrado. E aí, gostou de conhecer mais sobre a misteriosa Ilha de Páscoa e suas moais? E você, já tinha ouvido falar que os moais têm corpos inteiros e não somente cabeças? Se você fosse um polinésio naquela época, teria coragem de cruzar o oceano em uma canoa? Na sua opinião, a queda de Rapa Nui foi culpa dos próprios habitantes ou do contato com os europeus? Deixe seus comentários. E se você curtiu essa história, é claro, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Fatos volta em breve com histórias incríveis. Até a próxima. Tchau!